Boa noite, Ronald. Tudo bem? Olá, boa noite. Estão me vendo e me ouvindo? Te vendo e te ouvindo, super claro. Como vai? Muito bem. E você, Vinícius? Excelente. Um ótimo dia. Ainda mais na tua presença, na presença aqui dos nossos alunos da Mais Pra Ti. É, normalmente a gente dá uns 2, 3 minutos para iniciar aqui. A gente já está com 2 minutos depois das 19, porque o pessoal está saindo do trabalho, chega aqui, a gente fica com uma média entre 70 e 100 pessoas aqui online, ao vivo, né? A gente já está Tranquilo. para fazer 30. Não sei se tu quiser se vai usar algum recurso audiovisual, enfim, se quiser já preparando aí para que a gente comece. Tranquilo. Na verdade, assim, eu tinha preparado, né? Mas eu não sei por que eu brinco dizendo que a tecnologia é boa quando ela funciona, né? Eu fui ligar meu computador agora e meu computador não está ligando. Então, se ele não ligar, vai no gogó mesmo. Boa. Se tu quiser e tiver no teu celular e quiser me passar, eu posso transmitir daqui. Tá, eu vou verificar aqui se eu consigo fazer o computador funcionar. Se ele não funcionar, eu vou no Gogó e depois eu te passo aí o que tiver que te passar. Então tá, combinado. Tá, meu querido? Começamos às Aí 19. só esperando o teu ok aí a gente Às 19, inicia. eu acho que é um momento adequado aqui, em respeito a quem já está aqui, mas também dando um pouquinho de tempo para quem ainda vai chegando com a gente. Boa noite, galera. Tudo bem? Fica esse combinado aqui. Quem quiser ainda tomar uma água, ir no banheiro, começamos daqui 2 minutinhos. Boa. Vamos lá, Ronald? Como é que tá do teu lado aí? Podemos. Tranquilo, podemos começar. Aqui o meu computador não quis funcionar, mas tranquilo, vamos no Gogó mesmo, sem problema nenhum. Depois, se quiser compartilhar alguma coisa, eu mando assim para a turma aqui. Então, Perfeito. começando aqui, tá, aí agora oficialmente, né? Muito boa noite a todos. Muito bem-vindos numa quarta-feira fria aqui, pelo menos aqui em Porto Alegre tá bastante frio. Sei que já no meio da semana muita gente já trabalhou bastante, muita gente já teve um dia muitas vezes cansativo, e sei que
um esforço importante que cada um faz para estar aqui se autodesenvolvendo, aprendendo, né, evoluindo, não só do aspecto técnico, que é grande parte do nosso conteúdo aqui na Mais Pra Ti, mas também na parte comportamental, o que a gente chama de soft skill, né? Então, que é tão importante quanto quando a gente fala de empregabilidade, mercado de trabalho. E, né, saúdo a todos que estão aqui, que estão investindo em si mesmo, como a gente faz já ao longo do ano. Sempre é importante a gente reforçar o quanto isso é legal, é admirável e importante para todos nós aqui. Então, hoje, felizmente, aqui a gente trouxe um cara sensacional, né? A gente só traz gente fera para falar com vocês, principalmente nessa trilha de soft skill, que é o Ronald Denis Fantin Filho, né? Que é especialista em liderança, mentoring, coaching. Para quem não sabe, coaching é uma palavra que já está bastante divulgada no mercado, mas por vezes, né, dependendo do nosso contexto, não é no nosso dia a dia. Coaching não é só aquele clássico Pablo Marçal. Coaching é um exercício muito bem desenvolvido e emergente nos últimos anos no mundo e altamente utilizado, principalmente por executivos de alta performance, né? Hoje, quando a gente olha para as principais empresas do mundo, aí, principalmente a camada C-level e a camada mais estratégica, usa muito o exercício do coaching, né, de pessoas especializadas no mercado, pessoas que são formadas e técnicas no mercado, que, né, exercem aqui essa atividade para ajudar pessoas, profissionais e times a entrarem em alta performance em cima dos seus objetivos, né? E o Ronald, ele, além de exercitar mentoring coach, ele também é autor de livros, né? Ele tem mais de 35 anos de experiência, com passagens em empresas absurdamente importantes no mercado, como a GM e Dell, né? É especialista em desenvolvimento humano e também é colunista. Muito bem-vindo, Ronald, muito bem-vindo, obrigado por estar aqui conosco, com esse currículo incrível que tu tem, com essa experiência incrível que tu tem, tenho certeza que vai ter muito conteúdo aqui para ajudar nossos alunos. A gente tem as pessoas que estão online hoje conosco, e esse conteúdo ele é gravado para também as pessoas que não podem estar ao vivo, online aqui conosco, vão poder ver gravados depois. Enfim, a agenda é tua, a gente tem cerca aí de 1 hora juntos, eu peço que a gente depois reserve pelo menos uns 5, 10 minutos no final, que a galera gosta de tirar dúvidas, fazer um bate-papo um pouco mais interativo, mas toca aí como tu te sentir melhor, né? Quem sou eu aqui para dizer, com tanta experiência que tu tem, tenho certeza aí que vai gerar muito valor nessa noite. Obrigado, Vinícius. Em primeiro lugar, quero agradecer a você, todo o suporte que tu tem dado aí desde o nosso primeiro contato. Quero agradecer também ao Christian, né, pelo convite de estar aqui com essa galera, numa instituição aí que está fazendo 5 anos e que desenvolve, né, novos profissionais de TI para o mercado. Todos nós sabemos aí que existe uma demanda reprimida muito forte nessa área, então penso que é digamos assim, um trabalho extremamente proveitoso e maravilhoso para a sociedade como um todo. E para mim, falar para vocês sobre autoconhecimento, heteroconhecimento e o quanto isso é importante na carreira, eu diria não só na carreira, mas na vida pessoal de vocês, para mim é uma honra muito grande, porque eu, né, falando um pouco do Ronald aí, se eu tivesse toda essa bagagem que eu tenho hoje, quando eu iniciei a minha carreira, com certeza os meus passos seriam muito mais fáceis, eu diria, e muito mais exitosos ainda do que eu tive, né? Só para falar um pouquinho ainda de mim para vocês, apesar do Vinícius ter me apresentado, realmente eu fui formatado na indústria de TI principalmente, né? Foram aí 20 anos na indústria de TI, 5 anos na indústria automotiva,
Para citar as minhas 2 últimas empresas, 5 anos eu trabalhei na General Motors em Gravataí, fui membro fundador do complexo ali de Gravataí, né? O Rio Grande do Sul nem sabia fazer carro. Na época, eu entrei em 99, saí em 2004, tivemos que ter treinamento da Argentina aí para poder aprender a montar carro, né? Porque os gaúchos não sabiam montar carro. E o meu último trabalho antes de empreender foram 8 anos na Dell Computadores, que foi uma escola absolutamente maravilhosa, que eu tive o prazer e o privilégio de participar. Né? Realmente, falando da Dell, ela não é à toa que ela está sempre entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil, e isso é verdade. O ambiente lá é um ambiente maravilhoso, tenho muitos amigos lá, né? E imagino que muitos de vocês, talvez até quem sabe, tenham um sonho de carreira de trabalhar numa empresa como a Dell, que realmente vale muito a pena. Tá? Eu comecei a empreender em 2000 e, na verdade, eu fundei as minhas empresas em 2010, né? Na época, foram 3 empresas que eu fundei: Sociedade Gaúcha, Sociedade Catarinense e Sociedade Paranaense de Coaching. Né? Hoje nós estamos na turma 155, ou seja, já são mais de 150 turmas, com mais de 7 mil alunos formados. E vocês podem estar se perguntando, tá, mas por que agora é Instituto IIHD? Porque em 2020, por conta da pandemia, nós fizemos uma transição de marca. Né? Todos nós tivemos aí que nos reinventar na pandemia. A base das nossas formações eram formações presenciais, e nós tivemos, obviamente, que partir aqui para o online, né? E aí nós começamos a vender para o Brasil inteiro, e é normal que as pessoas perguntavam, tá, mas por que Sociedade Gaúcha de Coaching e não, né, já que a gente vendia para o Nordeste, vendia para o Norte e outras. Naquela época nós achamos por bem fazer essa transição de marca, e hoje nós somos aí um Instituto IIHD, ou seja, Instituto Internacional de Desenvolvimento Humano. Temos sede aqui no Brasil e também em Portugal. Eu passei um ano em Portugal de 2022 para 2023, fazendo a internacionalização da marca, né? E hoje nós temos clientes aqui e lá. Tá? Mas, enfim, vamos aí ao que interessa, que é aquilo que nós viemos buscar, né, que vocês vieram buscar, que é justamente a importância do auto e do heteroconhecimento no mercado de trabalho hoje. E eu, assim, se o Vinícius me permite, diferente do que ele falou da gente deixar 10, 15 minutos para perguntas no final, eu adoro fazer lives com perguntas interativas na hora que eu estou explicando as coisas, né? Então, se vocês já tiverem alguma pergunta, por favor, fiquem muito, muito à vontade de colocar, tá? Primeiro, pessoal, antes da gente falar do hétero e do autoconhecimento, o Vinícius aí falou da questão do coaching, do mentoring, né? Que eu tenho experiência. Eu gostaria de explicar para vocês a diferença entre esses conceitos, porque são conceitos que causam uma diferença muito grande no mercado, tá? O que é coaching, o que é mentoring, o que é consultoria, o que é terapia, qual a diferença dessas questões, né? E eu acredito que muitos de vocês também devam ter sentido ou ouvido, né, depois de 2019, que infelizmente o coaching ele sofreu um ataque midiático muito forte, né, por conta da mídia no Brasil, e as pessoas passaram a ver o coaching, infelizmente, como chacota, né? No Brasil, o coaching deixou de ser levado a sério e passou a ser um motivo de chacota, o que eu lamento muito, porque só para dar uma noção para vocês do que é o coaching no mundo, as principais universidades do exterior, elas têm programas de coaching nas suas grades, né? E aí, quando eu falo as principais universidades, eu estou falando de Harvard, eu estou falando de Berkeley, eu estou falando de Oxford. Para dar outro exemplo para vocês, o Daniel Goleman,
que é o considerado o papa da inteligência emocional do mundo, se vocês entrarem no site do Daniel Goleman, vocês vão ver que ele tem um programa lá de inteligência emocional com coaching, né? Então, no Brasil, nós temos muito daquilo que a gente se chama do efeito manada, e como houve uma divulgação muito negativa do coaching, o efeito manada acabou por, entre aspas, como eu digo, matar a criança antes dela se criar no Brasil, tá? Então, gostaria de fazer esse esclarecimento para vocês, porque, como o Vinícius disse, o coaching entre executivos de grandes empresas, não só nacionais, mas multinacionais, ele é muito utilizado hoje ainda dentro das grandes corporações. Então, o que é o coaching, o que é o mentoring, o que é a consultoria, o que é a terapia, né, para esclarecer para vocês? Eu costumo dizer que o coach, né, o profissional coach, ele não ensina a pescar, né? Ou melhor, perdão, ele ensina a pescar enquanto o mentor, ele entrega o peixe. Como assim, Ronald? Explica melhor isso. O profissional coach, né, o principal coach da história, o fundador do coach foi o filósofo Sócrates, lá há 2.500 anos atrás. Né? Naquela época, o filósofo Sócrates, ele já dizia uma frase que tem tudo a ver com a questão do autoconhecimento, né? Que é: conhece-te a ti mesmo. E por incrível que pareça, 2.500 anos depois, nós estamos aqui falando da importância do autoconhecimento no mercado de trabalho, né? Então, o filósofo Sócrates, ele criou uma metodologia, né, que tecnicamente se chama maiêutica, ou traduzindo aqui para o nosso dia a dia, a arte das perguntas poderosas e transformadoras. Ou seja, o filósofo Sócrates, ele não dava o peixe, ele ensinava a pescar. De que forma ele fazia isso? Os discípulos faziam perguntas para ele, e ele devolvia essas perguntas com outras perguntas. E o que ele queria com isso? Ele queria que as verdadeiras respostas saíssem de dentro das pessoas, porque nós coaches, costumamos dizer que as perguntas são as respostas. E hoje, para vocês verem como isso é importante, né, eu adoro, obviamente, para poder estar falando aqui com vocês, eu adoro ler, eu sou um leitor compulsivo. Os grandes autores do século XXI, eles dizem que o grande diferencial dos líderes do século XXI é justamente saber fazer as perguntas certas. Por quê? Porque não são mais as respostas que geram inovação, são as perguntas que geram inovação. Mas voltando ao filósofo Sócrates, ele devolvia as perguntas para os seus discípulos, né? O principal discípulo do Sócrates foi o Platão, né? Porque o Sócrates, infelizmente, não deixou absolutamente nada escrito sobre a obra dele, né? E o Platão, sim, o Platão, que foi o principal filósofo discípulo do Sócrates, foi ele que deixou todo esse conhecimento para nós. E o mentor, qual a diferença do mentor? O mentor, ele dá o peixe. Como assim ele dá o peixe? Ele normalmente tem uma coisa que nós chamamos de experiência tácita. O que é experiência tácita? Por exemplo, o Vinícius me apresentou para vocês aí. Eu, como fui executivo durante muito tempo, desde os 21 anos de idade que eu trabalho em gestão de pessoas e liderança. Então, eu tenho uma experiência tácita com pessoas, eu tenho uma experiência tácita como líder. Logo, eu posso ser mentor de novos líderes, né? Vocês, por exemplo, vocês estão construindo uma carreira na área de TI, se é que já não estão trabalhando. A partir do momento que você constrói uma carreira na área de TI, você passa a ter uma experiência tácita na sua área. Logo, você pode ser um mentor da sua área, tá? Então, a grande diferença, didaticamente falando,
é que o mentor dá o peixe conforme a sua experiência. E o coach, ele faz perguntas, ele faz provocações. E eu, na minha experiência como mentor e coach de executivos, o que eu faço? Eu faço a junção dessas duas metodologias nos meus processos de mentoring e coaching, né? Então, eu costumo dizer que tem momentos que eu boto o boné de mentor e aí eu dou o peixe conforme a minha experiência. E tem momentos que eu boto o boné de coach e eu faço perguntas poderosas. Eu vou dar um pequeno exemplo para vocês agora do que é ser um coach e do que é ser um mentor, para vocês entenderem muito bem essas diferenças e talvez o exemplo que eu dei aqui, inclusive, sirva para vocês mesmos, né, na sua construção de carreira. Eu poderia chegar agora como coach e fazer uma provocação para vocês. Ô Vinícius, eu não estou enxergando se eles estão fazendo perguntas, tá? Então, se tiver alguma pergunta aí, por favor, você me assinala para eu poder responder, tá bom? Pode deixar que eu te ajudo aqui. Então, tá, obrigado. Então, vou fazer agora uma mini sessão de coaching aqui com vocês. Eu poderia perguntar assim, ó, né? Eu estou vendo algumas pessoas aqui na tela, poderia perguntar para a Daiane, para a Daniele, para o William, para o Maurício, para o Jean. O quanto vocês estão contentes com as suas carreiras de 0 a 10? Alguém aí me responde, vai, por favor, vamos fazer uma pequena interação. O Maurício respondeu 10, ótimo, é sinal que o Maurício está extremamente satisfeito com, o Levi botou 2, eu vou pegar como exemplo o Levi aqui então, tá? Eu vou pegar como exemplo o Levi, que foi a pior nota que apareceu aqui. Teve gente que botou 7, teve gente que botou 5, teve gente que botou 8, mas o Levi botou 2. Eu não estou enxergando o Levi aqui, mas eu vou pedir a participação dele. Então, a próxima pergunta que eu faria para o Levi, caso ele fosse meu mentorado ou meu coach, seria o seguinte: você está me dizendo que a tua carreira está em 2, e a quanto você quer chegar? Né? Eu estou fazendo a pergunta para o Levi para vocês. Né? Quem botou 5, 4, você está na nota X. Não sei, aqui a galera pode me ajudar, mas eu acho que não foi, acho que a tua conexão deu uma piorada. Não foi só para mim, certo, gente? O pessoal está dizendo que trabalharam, melhorou? Não melhorou. Não sei se tu tem outra opção de conexão aí de outra rede Wi-Fi. Deixa eu tentar aqui, só um pouquinho. Tava super boa, tá? Foi agora que aconteceu. Oi, estão me ouvindo e me vendo? Estamos te ouvindo, te vendo. Ainda a imagem está um pouquinho, mas vamos tentar. Acho que já melhorou bastante em relação ao que estava agora. Tá. Se voltar a ficar ruim, vocês me avisam, tá? Pode deixar. Agora ficou ótimo, tá? Tá. Então, por exemplo, o Levi, ele disse que a carreira dele hoje está 2 e ele disse que gostaria de chegar a 8. Então, nós estamos aí com 6 pontos. A próxima pergunta que eu faria para vocês, para o Levi, mas para todos que estão nos assistindo aqui, é: o que precisa acontecer na sua carreira para você pular da nota que você deu hoje, atualmente, para a nota que você gostaria de atingir? No caso do Levi, de 2 para 8. O que precisa acontecer na carreira para que haja esse salto, para que haja essa melhoria? Respondam aí no chat. O Levi está dizendo: antes de tudo, entender aonde quero chegar. Né? Alguém botou ali, não deu para eu ler totalmente. Uma primeira oportunidade na área. Ótimo, Raquel. Né? Então,
Com certeza você batalhando, você vai chegar lá. Mas enfim, ó, vocês estão dando as respostas. Essas perguntas que eu fiz para vocês até agora, eu fiz perguntas de coach. Em algum momento eu disse para vocês o que vocês deveriam fazer? Ó, o Levi disse, autoconhecimento e principalmente networking. Eu já vou falar sobre isso, Levi. E claro, conhecimento técnico, ótimo. Perfeito as tuas respostas, tá? Então... A galera aqui tá avançada, né? Eu pensei que a primeira resposta ia ser ganhar 50 mil por mês. Legal, isso é interessante. Então, o que eu fiz agora? Eu fiz perguntas para vocês, em nenhum momento eu dei o caminho para vocês. Por quê? Porque eu queria provocar vocês, é isso que um coach faz. Se vocês fossem os meus mentorados, eu ia misturar essas perguntas com a minha experiência, que eu vivenciei ao longo desses 35 anos de carreira, para colocar vocês no caminho certo. Né? O mentor, eu costumo dizer que ele corta caminho. E o coach, ele provoca vocês para vocês chegarem onde vocês desejam. E quem disse aqui que, por exemplo, eu quero definir aonde eu quero chegar ainda. Teve uma pessoa que colocou no chat isso. O mentor e o coach, ele usa técnicas e ferramentas, né, justamente para ajudar vocês a conseguirem desenhar o que a gente chama de ponto B. Né? O ponto A gente chama de estado atual e o ponto B a gente chama de estado desejado, que é onde vocês querem chegar. E para isso nós utilizamos técnicas e ferramentas para levar vocês de um ponto A para um ponto B. Agora, vamos lá. Já que eu expliquei a diferença de coaching e mentoria, o que é então, Ronald, a consultoria? Né? Para vocês entenderem a diferença dos 4 conceitos. Consultoria é quando uma pessoa já tem também uma certa experiência de mercado, ela entra numa empresa, faz um diagnóstico e ela propõe uma mudança naquela empresa através de um pacote de soluções, tá? Então, um consultor normalmente faz isso. E um terapeuta, o que faz? Ele trabalha coisas que um mentor e que um coach e que um consultor não podem trabalhar, que normalmente são traumas, né? O que eu quero dizer com traumas? Uma pessoa tem medo, por exemplo, de falar em público, como eu estou falando aqui com vocês. Isso pode ser um trauma que a pessoa adquiriu quando criança. Um coach, um mentor, pode ajudar uma pessoa que tem um trauma? Poder pode, mas vai depender da profundidade que esse trauma representa na vida dessa pessoa. Por exemplo, essa pessoa sofreu um acidente grave de trânsito e tem problema de dirigir. Né? Um coach, um mentor pode ajudar uma pessoa? Pode, mas dependendo da profundidade que esse trauma trouxe para essa pessoa. Dependendo, um coach e um mentor vão encaminhar essa pessoa para um terapeuta. Ronald, eu posso fazer mentoria, coaching, ao mesmo tempo que eu faço terapia? Sim, pode. Tá? Inclusive, eu já tive a oportunidade, muitas vezes, de recomendar que os meus mentorados seguissem em paralelo com uma terapia, devido a problemas graves que eles tinham, principalmente no passado. Tá? Vamos trazer à tona para vocês agora, feitas essas explicações, o que é o auto e o heteroconhecimento. E aí, mais uma vez, eu vou provocar vocês. O que é o autoconhecimento para vocês que estão nos assistindo? Vamos lá, enquanto eu tomo um golinho de água. O que vocês entendem por auto e heteroconhecimento? Diga-se de passagem, enquanto vocês vão em processo de conhecer a si mesmo, a Pamela botou. Saber de onde veio, onde está e onde quer chegar, o Levi, muito bom. O Maurício botou, saber o que eu gosto, o que eu quero e aonde quero chegar, muito bem. Excelente.
O Rodrigo botou saber as próprias fraquezas e fortalezas. Maravilhoso, Rodrigo. A Daiane, saber seus limites, também. Parabéns, excelentes respostas, tá? Para jovens aí, muito boas respostas. Então, assim, de uma forma também, eu gosto de explicar as coisas bem didáticas, tá, pessoal? O autoconhecimento realmente é a capacidade de você conhecer a si próprio, de você conhecer, como alguém disse ali, eu acho que foi o Levi, de eu conhecer as minhas fortalezas, de eu conhecer as minhas fraquezas, de eu conhecer as minhas qualidades, de eu conhecer as minhas competências, de eu conhecer as coisas que me trazem medo, as coisas que me trazem dificuldade, e eu passar a enfrentar principalmente as minhas dificuldades e os meus medos de frente, tá? E eu quero trazer para vocês uma frase que eu amo demais e que vai explicar para vocês o contexto do que eu vou falar agora de auto e heteroconhecimento dentro do contexto de carreira para vocês, e eu acredito que muitos de vocês já devem ter lido em algum lugar, mas que para mim explicar essa parte é fundamental no contexto da importância do auto e do heteroconhecimento, que é uma frase do Sun Tzu, tá? Da Arte da Guerra, do livro Arte da Guerra, que é um livro, diga-se de passagem, que está sempre entre os mais vendidos do Brasil. E essa frase do Sun Tzu, que foi um grande general e depois passou a ser um grande filósofo, diz o seguinte: se você se conhece... Estão me ouvindo e me vendo bem? Sim? Tá. Legal. Se você se conhece e conhece o seu inimigo, você não temerá o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas você não conhece o seu inimigo, para cada vitória você vai ter uma derrota. Agora, se você não se conhece e não conhece o seu inimigo, você perderá todas as batalhas, tá? Bom, vamos trazer isso para o nosso contexto. Em primeiro lugar, eu pergunto para vocês, quem é o nosso maior inimigo? Coloquem aí no chat para eu ver. Essa é a primeira pergunta. Vocês estão vendo que eu alterno, né? Ó, nós mesmos, o pessoal está colocando, nós mesmos. A Pamela deu risada. O Leandro Santos botou medo. Então, olha que interessante, o medo, o Leandro, ele vai ser o teu maior inimigo se você não se conhecer muito bem, mas a resposta de quem colocou aí que somos nós mesmos é isso mesmo. Por que nós mesmos? Porque se eu não me conhecer, olha o que diz a frase dele, se eu não me conheço e não conheço os meus inimigos, eu perderei todas as batalhas. Então, a primeira coisa que eu preciso é me conhecer muito bem. Me conhecer muito bem para que eu possa enfrentar as batalhas. Aí eu vou fazer uma segunda pergunta para vocês. Depois de vocês mesmos, quem são os outros inimigos de vocês? Me digam aí, quem são os outros? Que aí nós vamos entrar a fundo na questão da carreira agora. Obstáculos, a Pamela falou. Não são bem os obstáculos. Falta de conhecimento, o Rodrigo botou, também não é isso. O Maurício botou a dúvida, também não é isso. O Luiz Ramírez botou o tempo, a Daniele botou minha falta de confiança. Tempo, o Maico botou, Patrícia botou limitações, concorrentes. Pessoal, adorei todas as colocações, mas depois de vocês mesmos, os piores inimigos são as pessoas que convivem com vocês. Como assim, Ronald? Tu está dizendo que o meu pai é meu inimigo, minha mãe é minha inimiga, meu chefe é meu inimigo, meus irmãos são meus inimigos, o Vinícius que está aqui, que suporta vocês, é meu inimigo? Sim, eu estou dizendo que todas essas pessoas são inimigos de vocês se vocês não os conhecerem muito bem. Porque o autoconhecimento, o eu me conhecer, é apenas 50% da jornada.
Os outros 50% é vocês conhecerem os outros. Tanto isso é verdade, pessoal, tanto isso é verdade, que o meu próximo livro, que eu devo estar lançando em 2026, o título, eu já tenho o título, tá? O nome dele vai ser Autoconhecimento. Heteroconhecimento, o elo perdido da liderança. Por que eu chamo o elo perdido da liderança? Porque as lideranças, elas são muito preocupadas com o autoconhecimento, mas elas não estão preocupadas com o heteroconhecimento, que é conhecer o outro. E como eu disse na frase ali para vocês do Sun Tzu, se eu me conhecer somente, é só 50%. Vou repetir, hein? Se eu me conheço e conheço o meu inimigo, eu não vou temer 100 batalhas. Se eu me conheço, mas eu não conheço o meu inimigo, para cada vitória eu vou ter uma derrota. Agora, se eu não me conheço e não conheço o meu inimigo, que são as pessoas que convivem comigo, eu vou perder todas as batalhas. Tá? Então, o heteroconhecimento ele é tão importante quanto o autoconhecimento. Tanto isso é verdade, que aí eu vou provocar vocês de novo, que eu criei, vocês já ouviram falar na regra de ouro? Quem é que já ouviu falar na regra de ouro? Coloca aí no chat para mim o que vocês conhecem por regra de ouro. Vamos ver se alguém sabe. O Reginaldo disse que nunca ouviu. O que é a regra de ouro? A Daniele disse que não conhece também. Vamos ver. Vamos ver se tem alguém que conhece tal de regra de ouro. Hoje vocês vão conhecer a regra de ouro e a sequência de Fibonacci, Levi. Não é a sequência de Fibonacci. Bom, a maioria está botando aqui que não conhece. Vocês vão conhecer a regra de ouro e vão conhecer a regra de diamante, que fui eu que criei, tá? Alguém botou o princípio da reciprocidade, tá esquentando, tá? Bom, o que é a regra de ouro? Vamos lá, a regra de ouro, ela diz o seguinte: trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Essa é a regra de ouro. E eu, muito humildemente, pessoal, eu criei a regra de diamante. Ou seja, não sei se vocês sabem, mas o diamante ele vale ainda mais que o ouro, por ele ser uma pedra ainda mais preciosa e mais valiosa que o ouro. E a regra de diamante diz o seguinte: trate as pessoas como elas querem ser tratadas e não como eu quero ser. Então, por exemplo, quando eu bato um papo com o Vinícius, eu não tenho que tratar ele como o Ronald gostaria de ser tratado. Eu tenho que tratar ele como ele gostaria de ser tratado. Quando eu trato com a Daiane, com o Rodrigo, com a Daniele, com o William, com o Jean, com o Maurício, com as pessoas que eu estou vendo aqui, eu tenho que tratar como eles querem ser tratados. E por isso a importância de eu me conhecer, que é o autoconhecimento, que é 50%, e eu conhecer os outros. A essa altura do campeonato, né, vocês devem estar pensando assim: tá legal, Ronald, você me convenceu que é importante eu me conhecer e que é importante eu conhecer os outros. Mas como é que eu faço isso na prática? Né? Como é que eu me conheço e como é que eu conheço os outros na prática? Pessoal, isso requer, tá, uma coisa que se chama treinamento todo dia, né? Eu ia passar um teste aqui para vocês hoje, né? Infelizmente, na hora que eu fui entrar aqui, que eu fui ligar meu computador não ligou, não sei por que motivo. Eu costumo dizer que tecnologia é ótimo quando funciona, né? Não sei por que não ligou o meu computador, isso que eu testei ele antes de entrar aqui com vocês, mas tudo certo. Eu vou mandar depois para o Vinícius um teste que eu quero que vocês apliquem em vocês mesmos, tá? E vocês vão olhar a teoria desse teste só depois de fazer o teste. Eu vou mandar 2 arquivos. Um vai ser o arquivo do teste e outro vai ser o arquivo da teoria, para vocês poderem se conhecer melhor, tá? Com esse teste, vocês também vão conhecer melhor as pessoas que rodeiam vocês. Como assim, Ronald, as pessoas que nos rodeiam? Todas as pessoas que rodeiam vocês. Vocês vão conhecer melhor
o seu pai, a sua mãe, quem tem pai e mãe, vocês vão conhecer sua esposa, seu marido melhor, vocês vão conhecer melhor seus filhos, enfim, vocês vão conhecer melhor o seu chefe, e aí vocês vão começar a entender uma coisa que nós chamamos, tanto no mentoring como no coaching, de perfil comportamental. O que é perfil comportamental? É como as pessoas se comportam no dia a dia delas. Vocês vão se entender melhor e vocês vão conseguir compreender melhor as outras pessoas que convivem com vocês. E qual a importância disso no meu trabalho? Qual a importância disso no mercado de trabalho? Gente, isso é tudo. Por que é tudo? Porque quando eu conheço os outros e eu me conheço muito bem, eu baixo o que a gente chama da régua do julgamento. O que acontece? Nós, infelizmente, nós vivemos numa sociedade extremamente julgadora. Nós vivemos numa sociedade que, desde dos primeiros aninhos de vida de vocês já começaram a julgar quando vocês, por exemplo, começaram a escolher suas roupas. Eu quero vestir o azul e não quero vestir o vermelho. Eu quero vestir o amarelo e não quero vestir o verde. Ali vocês já começaram a julgar. E cada vez mais, à medida que vocês foram crescendo, vocês foram aprendendo a julgar cada vez mais. Por quê? Porque a sociedade nos ensina a julgar. Cada vez nós temos que ter um culpado para alguma coisa que acontece na nossa vida. Só que quando eu me conheço e eu conheço os outros, eu passo a ser o protagonista da minha vida, eu passo a ser o protagonista da minha existência. E eu não boto mais culpa no meu chefe, eu não boto mais culpa na minha mãe, no meu pai, eu não boto mais culpa no prefeito, no governador, no presidente da República, porque eu passo a ser dono da minha própria vida. Quando eu sou o protagonista da minha própria vida. E eu só consigo ser protagonista da minha vida quando eu me conheço muito bem, quando eu conheço os outros muito bem e quando eu baixo a régua do julgamento. E por que eu baixo a régua do julgamento? Porque eu passo a entender melhor o perfil comportamental das pessoas. E quando eu entendo o perfil comportamental das pessoas, eu entendo por que elas agem da maneira como elas agem. Eu entendo por que as atitudes das pessoas, elas fazem o que fazem do jeito que fazem. Porque as pessoas, elas não fazem as ações do dia a dia porque elas... Enfim, elas muitas vezes elas fazem o que fazem justamente por não ter esse tipo de conhecimento que eu estou transmitindo para vocês. Elas não sabem que muitas vezes, quando elas vão tomar uma determinada atitude, elas podem estar prejudicando, elas podem estar ofendendo, elas podem estar... dificultando uma relação. Então, quando a gente fala de auto e heteroconhecimento como base para as relações de mercado, nós estamos falando na base de tudo. Por quê? Porque vocês, como profissionais de mercado, vocês vão interagir com gente, com pessoas, praticamente 24 horas por dia. Ronald, mas eu trabalho 10 horas. Tudo bem. E depois que você sai do trabalho, você vai para onde? Provavelmente você vai para casa. Chegando em casa, ou você vai para a faculdade, ou você vai para o curso, você vai interagir com quem? Você vai interagir com gente. Quando chegar em casa, você vai interagir com gente. Então, pessoal, quando eu falo que o auto e o heteroconhecimento, eles são a base de tudo, tá? E assim, para vocês, mas Ronald, fora o teste que você vai mandar, eu tenho acesso a mais ferramentas, eu tenho acesso a mais técnicas, a mais testes? Sim, pessoal.
Depois, quem quiser, ô Vinícius, eu vou deixar aqui um oferecimento gratuito para essa galera que está nos assistindo e que está nos prestigiando quase que até o final aqui do meu bate-papo, que você, Vinícius, por favor, quem quiser, obviamente, passe o seu nome e e-mail, que eu vou disponibilizar para vocês alguns testes gratuitos ligados à carreira na plataforma da minha empresa. Tá? Nós temos uma plataforma que tem 40 ferramentas de desenvolvimento humano, muitas delas são gratuitas. O pessoal está dizendo, eu quero, eu também, eu quero. Que bom, vai ser, da minha parte, é o meu presente para vocês, tá? É o meu presente de hoje para vocês. Vocês vão ter acesso, eu posso, inclusive, quem quiser conhecer a plataforma mais a fundo, eu posso, inclusive, dar uma degustação para vocês da plataforma durante 15 dias, tá? Que vocês, e aí, junto com a plataforma, eu passo um vídeo de 1h30 para vocês poderem utilizar todo o potencial da plataforma, tá? E aí vocês vão poder, inclusive, se auto-aplicar os testes. Eu dando acesso à plataforma durante esses 15 dias, vocês vão poder se auto-aplicar quantos testes vocês quiserem, tá? E aí, com a permissão aí do Vinícius e de vocês, eu vou falar aqui também, né? Vou fazer o meu jabá, como eu costumo dizer. Eu lancei esse livro de 2022 para 2023, que inclusive foi uma demanda dos meus próprios alunos, tá? Eu já formei mais de 7.000 pessoas no Brasil, em Portugal, enfim, né? Em todos os lugares, e os meus ex-alunos, quando eles faziam as formações conosco, tanto de mentoring, de coaching, de análise comportamental, enfim, né, nós temos um portfólio gigante na nossa empresa de desenvolvimento humano. Eles diziam, Ronald, tu deu algumas ferramentas para nós, mas onde é que a gente busca mais ferramentas? Né? Aí eu dizia para eles, olha pessoal, agora vocês têm que buscar na internet. Só que muitas vezes buscar ferramentas na internet é ruim, porque você não conhece a fonte, você não sabe se aquela ferramenta é boa, você não sabe a origem daquela ferramenta. E esse livro, com muito orgulho, nós levamos 2 anos e meio para escrever. Eu e o meu parceiro, que foi meu ex-aluno também, nós levamos 2 anos e meio para escrever. Ele tem, vocês podem ver aqui, quase 400 páginas, por isso que ele levou tanto tempo. E ele tem muitas, mas muitas ferramentas, muitas técnicas para vocês conhecerem, se conhecerem melhor, tá? Então, esse livro, o físico, infelizmente eu não tenho mais, ele terminou, esgotou a primeira edição, né? Graças a Deus a gente vendeu, esgotou tudo, mas eu tenho ele, caso vocês queiram, online não, digital, né? Eu tenho ele digital, caso vocês queiram, né? E aí, claro que eu também faço em um valor bem baratinho para quem quiser poder adquirir. Mas, de qualquer forma, a plataforma, ela vai de graça para vocês, tá? Como eu disse, é só mandar o nome completo para o Vinícius e o e-mail de vocês, que eu vou ter o maior prazer em dar acesso às ferramentas, tá bom? Pessoal, não sei se eu ajudei, eu gostaria de abrir para perguntas agora, né? Eu vi que vocês são bem interativos aqui, adorei, viu, Vinícius? Parabéns pelo grupo aí, né? Eu confesso que eu dou aula aí toda hora para muitos grupos, e assim, as pessoas não são tão interativas quanto esse grupo aqui maravilhoso que vocês têm. Então, por favor, pessoal, um monte de palminha, que bom que gostaram, eu fico feliz com isso, né? A Denise botou, parabéns, que palestra, obrigado, Denise. Conte com, eu estou em todas as redes sociais, tá, pessoal? Me sigam lá, é só vocês botarem Ronald Pantin Filho, me chamem lá no LinkedIn, me chamem no Instagram, Facebook, enfim, tá? Eu tô em todas as redes sociais, tá?
Palestra maravilhosa, a Daniele botou, adorei, ótima palestra. Eu tenho 2 perguntas para aproveitar, vamos lá. Eu não consegui ler o nome a tempo ali, quem falou que tem 2 perguntas. Mas pode fazer que eu vou ter o maior prazer em responder. Eu adoro perguntas, gente. Adoro interação. Vamos lá. Quem quiser abrir o microfone e fazer pelo microfone, fiquem à vontade, gente. Eu sei que alguns já estão escrevendo aqui. Isso. Muito Enquanto o pessoal vai escrevendo aí, Vinícius, só dizer também que agora em julho eu lancei esse que foi o nosso último livro, ó, né? Caminhos de Sucesso. Que legal, que legal. Que são as histórias de 15 ex-alunos nossos, do nosso instituto, que fizeram algum tipo de formação e cada aluno representando um ano de sucesso da nossa empresa. Que legal. Quem tem o hábito de consumir conteúdo e aprender já é difícil, produzir ainda é muito mais, né? Que até para te produzir, tu tem que consumir muito mais para conseguir fazer a curadoria e criar um conteúdo novo, né? Então, eu sou um grande admirador de quem gera valor aí, que consome, que produz conteúdo, produz conhecimento novo no mercado. Parabéns pelo teu novo lançamento. Depois vou buscar entender um pouco mais e consumir. Obrigado. E esse é meu 10º, meu caro. Muito legal, muito legal. Meu Deus. Eu não lancei nenhum primeiro ainda. Tenho vontade ainda de no futuro, me dedicar um pouco. É Darlin Pereira, se eu não me engano. Lê para minha pergunta, Vinícius, por gentileza. Falando em soft skills e em sua experiência, como desenvolver essas habilidades junto com o autoconhecimento ajudam a nos adaptar ao ambiente? E pensando em conhecer os outros, como essa ação ajuda também a lidar melhor com os feedbacks e sair da defensiva? Opa, excelente. Eu diria que são 2 perguntas, né? Eu já tinha dado o preâmbulo ali que estava com 2 perguntas. Primeiro assim, vamos lá. As soft skills hoje, eu costumo dizer que eu ensino soft skills há mais de 30 anos, né? E só que as soft skills elas ganharam uma repercussão diferenciada durante a pandemia e no pós-pandemia, né? Então, o soft skills não é uma coisa nova, tá, pessoal? Aí a pergunta dela é como é que eu desenvolvo as soft skills, que são competências extremamente comportamentais, né? Você vai adquirir, Dalin, se eu não me engano o nome da pessoa que fez, né? Você vai adquirir, minha querida, fazendo cursos, ouvindo palestras como essa, fazendo assessments, que são testes como esses que eu vou mandar para vocês e que eu vou disponibilizar através da plataforma do meu instituto. Mas a primeira, sem sombra de dúvida, é você se conhecer. Por quê? Você fazendo o assessment, aplicando em você mesmo, para vocês terem uma ideia, tá, gente? Eu, com 35 anos de mercado, todo ano eu faço assessments, eu aplico assessments em mim mesmo. Aí vocês vão dizer, tá, mas por que tu aplica, já te conhecendo super bem do jeito que te conhece, por que você aplica? Eu aplico para me conhecer ainda melhor. O fato de eu ter 57 anos de idade, de eu ter 35 anos de carreira, não quer dizer que o meu autoconhecimento ele terminou. Nós nunca vamos deixar de nos conhecer até o momento que o Papai do Céu levar a gente embora, que a gente fechar os olhos. Isso é um processo que tem início, não tem meio e não tem fim, tá? Qual foi a outra pergunta, Vinícius? Repete a segunda da Dalin, por favor. A defensiva, né? Pensando em conhecer os outros, como essa ação ajuda também a lidar melhor com os feedbacks e sair da defensiva? Sabe por que você vai sair da defensiva, Dalin? Você vai sair da defensiva porque você vai, se conhecendo e conhecendo o outro, você vai baixar a régua do julgamento. Tá? Eu vou dar um exemplo muito claro para vocês, tá? Que eu vivi isso muito dentro do mundo corporativo. Você chega para trabalhar um dia
e tem um colega seu que está naquele mau humor, que se espremer sai suco de limão ali. Sabe como é que funciona? Aquela pessoa que às vezes está com uma nuvem cinza em cima da cabeça, assim, né? Está de mau humor, está de mal com a vida. A partir do momento que você se conhece e você conhece os outros, você vai olhar para aquela pessoa, ao invés de julgar ela, em primeiro lugar, você vai pensar assim, tá, mas só um pouquinho. Todo mundo tem problema. E se todo mundo tem problema, é um direito dessa pessoa chegar um dia mal-humorada no serviço. Então, das duas, uma, você vai ter um sentimento de ou querer ajudar aquela pessoa e perguntar se ela vai precisar de ajuda. Se ela disser que não quer ajuda, tudo bem, você vai ficar na sua, tocando o seu trabalho, sem se sentir afetado, porque aquela pessoa está de mau humor naquele dia. Gente, eu estou dando um exemplo, eu poderia dar 1000 exemplos para vocês, né? Aqui, Ronald, a pergunta da Dali, desculpa se eu estiver pronunciando errado também, o do Dali, desculpa, depois tu me avisa, nos ajuda aqui até para as próximas vezes, deve estar acostumado, inclusive, com esse tipo de problema aqui. Me remeteu muito, é muito boa pergunta, por sinal, me remeteu muito àquele livro da Brené Brown, né, A Coragem de Ser Imperfeito, principalmente a parte da defensiva. Perfeito. O autoconhecimento, ele promove muito isso, né? Quando a gente conhece as nossas qualidades, os nossos defeitos, isso nos cria muito mais consciência, né? Nos cria muito mais autoridade sobre as situações, onde, inclusive, as coisas onde a gente é vulnerável, a gente é imperfeito, não nos afetem dessa forma de levantar um mecanismo de defesa, né? Porque a gente é tão consciente do que a gente é, do que a gente pode, do que a gente não pode, que essas situações onde normalmente nos afetariam em forma que nos levariam para um lugar de defensiva, não nos levam mais, exatamente, ter o controle dessas situações. E, né? Vinícius, se tu me permite, tá? Eu quero trazer um outro conceito para o pessoal aqui, que é assim, por eu lidar com um ser humano desde que eu me conheço por gente, mas no mundo corporativo em especial, desde os meus 21 anos de idade, eu não costumo dizer que as pessoas têm defeitos, tá? Eu costumo dizer que elas têm pontos de melhoria, né? Eu costumo dizer que quem tem defeito é máquina. Tipo, o meu computador aqui, por exemplo, deu pau, ele deu defeito. Eu não sei o que aconteceu com ele. Agora, nós, seres humanos, nós temos pontos de atenção, nós temos pontos de melhoria, né? E a Brené Brown, como você bem falou, ela traz o seguinte, que quando nós nós entendemos que nós somos seres humanos e que nós temos vulnerabilidades e que nós aceitamos essas vulnerabilidades, a gente se torna muito mais, como é que eu vou dizer, muito mais presente junto às pessoas e muito mais sensitivo aos sentimentos dos outros, o que na verdade a gente diz que é empatia. Eu vi que fizeram outras perguntas aí, Vinícius, por favor. Eu ia te comentar. Primeiro, obrigado, Dali, por explicar e principalmente pela tua generosidade de não se incomodar aqui com o nosso erro. Prometo não repeti-lo. E obrigado pela tua pergunta. Já temos mais 3 aqui, tá, Ronald? A seguinte é do Levi. Ronald, como você acha que o autoconhecimento deve surgir? 2 pontos. A partir do próprio indivíduo ou pode ser promovido pelo Estado? Governo, Estado, né? E como você acha que isso influenciaria no desenvolvimento do Brasil? Olha, a pergunta do Levi é maravilhosa. Por que é maravilhosa, Levi? Porque eu sou um defensor radical do auto e do heteroconhecimento, porque isso mudou a minha vida e eu tenho certeza que se vocês aplicarem essas questões que eu estou falando durante esse bate-papo aqui na vida de vocês, a vida de vocês vai mudar completamente daqui para frente em relação não só à parte profissional, mas também à parte pessoal, tá? Mas respondendo a pergunta do Levi, eu sou um defensor, Levi, que se tivesse, desde as séries iniciais
algum tipo de matéria, né, já para as crianças sobre auto e heteroconhecimento. E por que eu digo isso? Porque nós não iríamos ter tantos adultos perdidos e doentes como nós temos hoje, em todas as estatísticas que a gente acompanha dos problemas de saúde mental que estão acontecendo dentro das organizações. Então, a minha resposta para ti é sim. Eu acredito que o Estado deveria iniciar com isso, né? Tem algumas escolas particulares que eu sei que fazem programas de desenvolvimento de auto e heteroconhecimento para crianças e jovens, mas o Estado, infelizmente, ainda não, né? E de que isso pode pode ajudar em tudo, né? Vocês vão ver que, vocês fazendo os testes, o teste que eu vou enviar e mais aqueles da plataforma, que é inclusive a forma como vocês lidam com as pessoas em casa vai mudar. Né? Por que vai mudar? Porque a partir do momento que eu conheço melhor as pessoas que convivem comigo no meu teto, né, e eu sei por que elas agem da maneira como elas agem, eu passo a agir com elas de forma diferente. E eu falo isso porque eu convivo, eu trabalho home office, eu convivo 24 horas com a minha esposa, né? E eu conheço ela com uma palma da minha mão e ela me conhece com uma palma da mão dela, né? Justamente por a gente exercitar esses conhecimentos um com o outro. Pode fazer outra, Vinícius. Boa. Super interessante a pergunta mesmo, né? Inclusive considerando o nosso contexto atual, né? Onde a gente tem aí o desafio do mercado, né? As pessoas procurando aqui oportunidades como um todo no Brasil, né? A gente tem pensando em sociedade, a gente tem um nível de pobreza muito alto, né? E muito dessa pobreza está atrelada à questão de oportunidades que a nossa sociedade promove e também que as pessoas acabam conseguindo absorver ou não dentro da nossa sociedade. E o autoconhecimento ele vem muito ao encontro disso, né? De se isso fosse trabalhado desde a educação básica, o autoconhecimento é bem o que tu nos compartilhou aqui essa sessão inteira, né? A gente é aprender através das nossas qualidades e fraquezas, onde a gente a tomar decisão a partir disso, né? O que a gente quer evoluir, o que a gente não quer evoluir, onde a gente pode entrar. Então, até numa decisão de carreira, esse autoconhecimento ajudaria muito, né? A sociedade como um todo. E Vinícius, se tu me permite, como eu já formei mais de 7.000 pessoas, né? A maioria delas, obviamente, em sala de aula, né? Eu sempre pergunto para as pessoas qual o nível que elas entendem que elas têm de autoconhecimento e heteroconhecimento, e boa parte acaba dando uma nota, eu diria, relativamente alta até. E depois que eu aplico os testes nessas pessoas, elas se surpreendem com o quanto elas não se conheciam e muito menos o quanto elas conheciam as outras pessoas. Maravilha. Maravilha. Bem por aí. Muito obrigado pela pergunta, Levi. Eu vou dar uma pausa nas perguntas lidas para dar o palco aqui para a Daiane, que eu gosto de gente que não nada contra quem escreve. Muito obrigado por todas as perguntas, mas acho que quando a gente tem interação aqui também falada, é bom aproveitar. Daiane, tem algum comentário, pergunta aí? Boa noite, gente. Eu tenho duas perguntas. Por exemplo, eu já fiz alguns testes desses comportamentais para vagas de emprego. E aí a gente fica, às vezes, sem saber o que eu respondo. Será que eu tenho que responder de uma maneira assim, do que a empresa espera, né? Ou então, aí sempre coloca, não, tem que ser o mais sincero possível e tal. E é difícil estar nesse lugar de estar respondendo o teste e também estar concorrendo à vaga, né? Vamos dizer assim. Sim. E uma outra pergunta também é sobre o heteroconhecimento, porque quando tem pessoas próximas a nós, fica fácil pensar, por exemplo, meu filho, meu esposo, sabe, são pessoas que a gente conhece e tal. Mas, por exemplo, numa entrevista de emprego, que você está com a ansiedade lá em cima, vamos dizer assim, e como lidar com isso de ter esse manejo, de ter o seu autoconhecimento
de falar, não, eu estou pronta, sou apta a esse emprego, mas também de estar nesse lugar que não existe, né? Você não conhece ele ainda, sabe? Parece... Não sei se ficou claro a pergunta. Não, ficou sim, Daiane. Na verdade, tu fez duas perguntas em uma, mas vamos lá, tá? Primeiro, assim, eu adorei a tua pergunta porque eu, ao longo da minha carreira, é óbvio que eu fiz milhares de entrevistas, né? Milhares, assim, eu realmente perdi a conta, tá? E a primeira coisa que eu observava nas entrevistas, primeiro eu procurava deixar os entrevistados muito à vontade, né? Porque a gente sabe da ansiedade que há quando uma pessoa está procurando uma vaga, muitas vezes é um jovem que está procurando uma primeira vaga, às vezes é um chefe de família ou uma chefe de família, né? Então, a recomendação que eu tenho para te dar em cima das tuas perguntas é o seguinte: em primeiro lugar, seja você mesma, tá? Porque se você não for você mesma, em algum momento da tua trajetória, a Daiane, digamos assim, do jeito que ela vai aparecer, né? Então, não adianta eu querer, entre aspas, burlar um teste ou burlar um processo de entrevista, porque existe, nós sabemos que na legislação brasileira, os 3 meses ali que a gente chama de testagem ali, né, de período de verificação, tá? Que as empresas têm, e se você não for você mesma na entrevista, em algum momento a empresa vai pegar. Né, e vai dizer assim, pô, mas aquela moça parecia assim na entrevista e aqui no dia a dia ela é assada. Então, a primeira coisa é seja você mesmo. A segunda pergunta, e aí eu quero te dizer uma experiência que eu passei muitas vezes, mas muitas, tá? Em entrevistas, foi que eu perguntava assim, ó, me cita 5 características tuas. Pô, muitas vezes os entrevistados não sabiam citar 2, tu entende? E nessa hora a gente via que aquelas pessoas, elas nunca na vida tinham pensado em autoconhecimento. Elas sequer tinham feito algum teste, algum assessment de autoconhecimento. Aí outra pergunta que eu sempre fazia, né? O que você, como é que a Daiane se enxerga daqui a 2 anos? Né? Porque eu na época eu falava 5 anos, 10 anos, mas hoje a coisa está andando tão rápido que às vezes as pessoas nem se enxergam em 10 anos. Né? A gente tem que falar em 1 ano, 2 anos. Como é que tu te enxerga daqui a 1 ano? A pessoa muitas vezes não sabia o que dizer. Tu entende? Então, aí, para quem está do outro lado entrevistando, a questão que fica é o seguinte: poxa, mas se eu estou tentando contratar esse jovem, ou se eu estou tentando contratar esse profissional, a pessoa não sabe me dizer as características dela, ela não sabe me dizer onde é que ela vai estar daqui a 1 ano, 2 anos, né? Sabe? Então, a única coisa que essa pessoa sabe é a parte técnica. E hoje, eu imagino que através dessas palestras que vocês estão tendo aqui, né, com os especialistas, vocês devem estar sabendo que a questão das soft skills hoje são tão ou mais importantes que as hard skills, que é o que vocês estão estudando para se tornar desenvolvedores, né? Então não basta eu ser eu sou um nerd, um nota 1000, sei desenvolver tudo, mas eu não consigo conversar com as pessoas, eu não consigo dizer quem eu sou, eu não consigo dizer as minhas preferências, eu não consigo me comunicar direito com as pessoas, né? Então, hoje as empresas estão valorizando muito isso, né? Não sei se eu respondi, querida. Sim, claro, muito obrigada. É difícil, vamos aos poucos. Não, eu te diria assim, ó, tudo é difícil, Daiane, quando a gente começa, tá? Então, assim, ó, a perfeição, ela é uma repetição. Não pensa que eu, quando comecei a dar palestras há 15, 20 anos atrás, por exemplo, se o meu computador tivesse estragado,
né? Provavelmente eu ia ligar para o Vinícius e dizer: Vinícius, estou cancelando a palestra porque eu não sei dar uma palestra sem material, né? Só que hoje eu falo com essa tranquilidade para vocês do quê? De tanto praticar, né, minha querida? Agora, o Ronald foi sempre assim? Claro que não. Quando eu comecei, tremia as pernas, eu ficava nervoso, eu ficava com as borboletas no estômago, eu gaguejava, entendeu? Tudo tem um início, minha querida. Mas quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica. Maravilha, obrigado. Gente, eu vou fechar com essas perguntas que já estão aqui. A gente ainda tem mais 2 ou 3 aqui. E o Gabriel está com a mão levantada também. Perfeito, perfeito. Eu vou fazer mais uma lida e depois voltamos para o Gabriel, e aí temos uma última e a gente encerra por respeito até o horário de todo mundo. Sei que a gente já passou aqui, mas quando o conteúdo é bom e o papo é bom, dá vontade da gente estender um pouquinho, e quem puder ficar aqui sempre é valoroso. O Ronald também fica muito à vontade, caso o teu tempo esteja estrangulado. Não, eu tô de boa. Eu só vou assistir um futebolzinho hoje à noite. Muito bom. Perdi aqui. A Denise. Como a Denise Mansoni. Como identificar se estamos realmente nos conhecendo ou apenas reforçando crenças limitantes sobre nós mesmos? Existem ferramentas para identificar esse tipo de comportamento? Nossa, que perguntas maravilhosas. Quisera que eu tivesse um grupo com perguntas tão maravilhosas quanto essa. Bom, né? Vamos lá, Denise, né? Denise, o seguinte, ó, quando você começar a fazer esses testes em você mesmo, você vai se deparar com as tuas crenças limitantes, tá? Né? E por que eu amei a tua pergunta? Porque nas minhas formações eu explico que nós temos que nos livrar dessas crenças limitantes, que eu costumo chamar de bolas de ferro. Né? Vocês já devem ter assistido algum filme que eles colocam aquelas bolas de ferro em pessoas de alta periculosidade, né? Porque são criminosos para não fugir da cadeia, né? E quando nós temos muitas crenças limitantes, nós temos bolas de ferro que estão presas e que não permitem com que a gente alce voos maiores, tá? E tanto o processo de mentoring, quanto o de coaching, quanto o de aplicação de ferramentas como essas que estão no livro e outras que eu aplico nos meus mentorados e nos meus coaches, a gente consegue eliminar ou, pelo menos, reduzir as crenças limitantes. Porque as crenças limitantes, infelizmente, elas impedem o ser humano de atingir os seus melhores resultados. Né? Eu costumo dizer que todos nós temos um anjinho e o diabinho. Né? E muitas vezes a voz do diabinho ela é maior dentro da gente, que são as nossas crenças limitantes, do que o anjinho. Né? Então eu preciso matar esse diabinho que fica ali na minha orelha, falando das minhas crenças limitantes. E como é que eu faço isso, Denise? Eu faço isso diariamente. Tá? É fácil? Não. É possível? Sim. Eu mesmo, vocês dizem, tá, mas tu é um especialista. A tua mente não fica mandando cacaca para ti, fica mandando cacaca para mim muitas vezes. Só que aí eu digo para os meus alunos o seguinte: você tem que aprender a pensar o que você quer pensar. Bah, Ronald, mas isso é difícil. Claro que é difícil, é por isso que eu pratico isso a minha vida inteira. Quando os pensamentos ruins vêm, ou os pensamentos negativos vêm, eu digo: tchau, vai embora, porque isso não me pertence. Eu tenho que pensar naquilo que eu quero e não naquilo que eu não quero. Até porque, só para finalizar a resposta dessa pergunta, né, isso que eu vou falar para vocês é muito importante, por favor, anotem aí. Tudo que eu foco se expande. Vou repetir. Tudo que eu foco se expande. Se você focar em coisas que você não quer,
a sua vida vai piorar. Se você focar nos seus objetivos e naquilo que você deseja, pode ter certeza que você, mais dia, menos dia, você vai conquistar. Excelente conselho, excelente conselho. Essa aqui eu anotei aqui também, porque além de ser um ótimo conselho, é uma frase forte, aquela que marca, né? Uhum. Vou botar no meu repertório aqui. Gabriel, tá com a mão levantada aí? Quer compartilhar com a gente tua dúvida, teu comentário? Boa noite a todos. Eu quero começar agradecendo pelas palavras do Ronald, pela palestra que nos deu hoje, nesse momento. E não só pela palestra, mas agradecer também pela oportunidade que ele deu, dando acesso à plataforma. Acho que é uma grande oportunidade para todos. Ele já chegou a comentar agora na última pergunta, mas para desenvolver um pouco mais, eu tive curiosidade, como a gente viu que o autoconhecimento é uma prática contínua, algo que a gente vem praticando todos os dias, né? Você mesmo disse que após todos esses anos, toda essa experiência, continua ainda praticando. E me pergunta sobre isso. Como você ainda faz após toda essa experiência, toda essa formação, para continuar se reinventando, para continuar descobrindo quais são os seus próprios pontos de melhoria, também descobrindo sobre a sua vulnerabilidade, como que você faz, quais são os exercícios que você costuma praticar? A tua pergunta é excelente, Gabriel. Eu vou trazer para você um conceito da inteligência emocional do Daniel Goleman, tá? Que é outra coisa que eu ensino para os meus alunos. Que, por exemplo, eu sou um cara desde jovem que eu sempre tive, digamos assim, muita opinião, eu sempre fui um cara muito decidido nas coisas que eu queria e eu sempre tive uma personalidade muito forte. Então, quando você tem uma personalidade forte, você, muitas vezes, em determinados momentos da minha carreira, eu extrapolava os limites das coisas que eu poderia ou não falar para as pessoas. E isso tem um conceito do Daniel Goleman que se chama autocontrole, né? Ou autogerenciamento das tuas próprias emoções. E eu te digo que eu trabalho isso em mim já há, sei lá, desde que existe o conceito de inteligência emocional há quase 30 anos. Né? Então, muitas vezes eu aplico testes de inteligência emocional em mim mesmo para eu saber como é que eu estou evoluindo nessa questão de autocontrole, né? de gestão das minhas emoções. Por exemplo, eu citei agora há pouco eu e a minha esposa, né? Todos nós, aqui pode falar palavrão, Vinícius? Pode sim, essa hora, 8h20 da noite, estamos todos em essa hora já tá tarde, já dá para falar um palavrão, né? Eu costumo dizer, galera, que todos nós temos os nossos botões do foda-se. Né? E que quando esses botões do foda-se eles são apertados, muitas vezes você explode. Quando eu falo de auto e heteroconhecimento, eu também quero falar de vocês conhecerem os seus botões do foda-se. De vocês saberem quando é o momento que vocês explodem. Por exemplo, eu sei exatamente quais são os botões de foda-se da minha esposa. E ela sabe exatamente quais são os meus botões de foda-se. Quer ver um botão de foda-se do Ronald? A injustiça. Eu detesto, eu tenho pavor quando cometem injustiça com as pessoas. Quando cometem injustiça comigo, então, aí eu perco a paciência muito rápido. Né? Mas por quê? Porque a pessoa apertou um botão ali que para mim é um valor meu. Né? E aí cabe eu dizer também que à medida que vocês se conhecem, vocês vão descobrir quais são os seus valores pessoais, se é que não conhecem ainda. E se não conhecem, vocês têm que conhecer, porque é um conjunto da obra. Eu tenho que conhecer meus valores, eu tenho que conhecer as minhas crenças limitantes, eu tenho que conhecer minhas crenças fortalecedoras e principalmente, gente, eu tenho que conhecer meu propósito de vida. Teve alguém no início aqui da minha fala que falou assim, ó, que precisa saber da onde veio, o que está fazendo aqui e para onde vai. Gente, isso também é autoconhecimento. Tá? E isso faz parte do nosso propósito de vida. Hoje eu estou dando essa palestra para vocês aqui, por quê?
porque ela faz parte do meu propósito de vida. Qual é o meu propósito de vida? É ajudar pessoas e organizações, através do desenvolvimento humano, a serem pessoas melhores. Né? Agora, é todo mundo que consegue falar com tranquilidade e com clareza? Não, não é. Então, Gabriel, respondendo a tua pergunta, meu querido, à medida que você souber, que você se conhecer bem, que você conhecer os outros, você vai ver que essas questões aí, elas vão ficar muito mais claras. Gente bonita, aproveitando, inclusive, agora a gente vai ter mais 2 perguntas, vai encerrar, mas nesses 2 minutos, olha só, eu vou deixar aberto até 8h35, o formulário aberto. Já que o Ronald nos deu um presente, para quem quiser, obviamente, para quem não quiser, não preenche, porque daí o Ronald não gasta tempo, não gasta acesso lá da plataforma, só quem realmente for utilizar, e só para quem estiver ao vivo aqui, eu criei um formzinho ali que só tem que preencher o nome e o e-mail, que acho que é os dados que tu precisa, né, Ronald? Isso, é os dados que eu preciso. Aí eu só vou te pedir uma gentileza, Vinícius, né, para facilitar. Você pega tudo isso, coloca numa planilha e me manda, tá? Pode deixar, mas eu criei um fórum para coletar esses dados de quem quiser. Tá no chat aqui fixado, até se alguém puder testar e me dar o feedback ali se está funcionando ok. Vai ficar aberto só até 8h35, então quem quiser já preenche. E para quem está online, me desculpa, essa é a vantagem de quem está online, quem está aqui e viu interagir ao vivo aqui e receber esse presente do Ronald. Vamos lá para mais perguntas. Deixa eu só cuidar aqui para ver se eu não estou pulando nenhuma. O Aleph, Gabriel Torres. Boa noite, Ronald. Minha pergunta é, como lidar com a autossabotagem? A autossabotagem, ô Vinícius, e qual o nome da pessoa mesmo? Aleph. Aleph e Vinícius e pessoal, a autossabotagem, ela tem tudo a ver com as crenças limitantes, tá? Uma coisa praticamente não vive sem a outra, porque a partir do momento que eu identifico as minhas crenças limitantes, eu já identifico automaticamente boa parte dos meus sabotadores. Né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não sei vender. Né? Quer dizer, quando eu afirmo que eu não sei vender, eu costumo perguntar para os meus alunos assim, tá, mas me diz uma coisa, o que é vender alguma coisa? Né? Aí as pessoas ficam pensando, muitas vezes elas dizem, olha, vender alguma coisa é eu negociar alguma coisa. E aí eu faço uma outra pergunta, vocês não negociam alguma coisa quase que diariamente com alguém? Seja com seus familiares, seja com seu chefe, seja com seu namorado, sua esposa, seu esposo, enfim, seja lá quem for. Eu brinco dizendo que a gente negocia às vezes até com cachorro, né, para fazer lá xixi, cocô no lugar certo e tal. Então, o que acontece? À medida que eu identifico que uma crença limitante que eu não sei vender, essa crença limitante, ela alimenta a minha autossabotagem, que é, eu não vou tentar vender porque eu não sei vender. Então, a partir disso, eu estou me autossabotando, né? Eu não vou falar em público porque eu fico nervoso. Bom, então, eu já nem tento falar em público porque a minha autossabotagem diz para mim que eu vou ficar nervoso. Né? Então, Aleph, infelizmente, a crença limitante, ela alimenta a autossabotagem. Por isso que é importante, mais uma vez, você se conhecer, você identificar quais são as suas crenças limitantes, a partir das crenças limitantes conhecer os teus sabotadores e começar a trabalhar para eliminar um a um. Tá? Existe fórmula mágica? Não existe fórmula mágica. Existe sim técnicas, existem ferramentas, existem assessments, como eu vou dar para vocês, né? Eu aqui como mentor e coach,
eu tenho que dizer para vocês que muitas vezes vocês terem um mentor e um coach ajuda muito. Por que ajuda muito? Porque ele vai cortar o caminho. Tudo que vocês estão sentindo na pele hoje, eu já senti lá atrás, quando eu tinha a idade de vocês, né? Então, por isso que corta caminho, né? Um coach, um mentor vai ajudar muito vocês a se desenvolverem também. Maravilha. E a última pergunta aqui, eu vou interpretar um pouco a pergunta, porque ela tá bem aberta aqui, ó, da Raquel, Rachel, depende em qual idioma que a gente lê, Raquel Dantas, depois também me avisa se eu estou pronunciando errado, que é Raquel com CH, ou Rachel. Sim. Qual seria o seu conselho? E eu entendo que no sentido de como autodesenvolvimento, como um ativo para destacar uma pessoa na sua carreira, enfim, como, né, tem um pouco a ver com tudo que a gente, de toda essa construção que tu fez conosco até aqui, mas acho que como pergunta final, é mais uma oportunidade de, né, teu conselho ou conselhos para potencializar isso como um ativo aqui de aceleração de carreira, de promoção de carreira, no aspecto pessoal. Olha, eu quero dizer isso como um ativo, um conceito que tá muito em voga, né? Quer dizer, há muito tempo já, que é o conceito do tal de lifelong learning, né? Ou seja, o aprendizado pela vida toda. O que acontece? Até pela barba branca, pelas entradas e pelo cabelo branco, eu posso dizer para vocês que eu sou do tempo que o segundo grau era suficiente. Aí depois passou a ser faculdade, aí depois passou a ser pós-graduação, aí depois passou a ser o mestrado. Hoje, pessoal, eu vou falar de novo, eu estou com 57 anos e eu sou um aprendiz, né? E aí eu vou trazer mais uma fala lá dos discípulos do Sócrates, que eles diziam assim: mestre, só sei que nada sei. E eu só sei que nada sei. Eu sou um aprendiz como vocês. Eu sou também hoje um autodidata, né? Por exemplo, hoje eu estou aprendendo inteligência artificial. Vocês que são da área de TI, né? E inclusive eu fui convidado por uma empresa para ajudar a desenvolver a inteligência artificial generativa dentro da minha área do conhecimento, que é o desenvolvimento humano. Né? Então, para vocês, aqui o pessoal é só do Rio Grande do Sul, tem outros estados? Ou início? Do Brasil inteiro. Temos grande parte do nosso, a grande maioria é do Rio Grande do Sul, mas a gente tem alunos espalhados pelo Brasil todo. Tá, não, eu perguntei porque eu vou dar um exemplo, né? Lá na década de 80, eu li a Zero Hora, que é o nosso principal jornal aqui do Rio Grande do Sul, e tinha os tal de classificados, né? Que era uma grossura assim tremenda, que era onde eles divulgavam os empregos. E nesses classificados, eu era jovem como vocês, tinha, sei lá, 18, 19, essa faixa etária de idade. E sabe o que eu fazia, gente? Eu olhava todo domingo aqueles classificados para ver quais eram as competências que as empresas pediam naquela época, na década de 80, para eu poder fazer cursos e eu ser, naquela época, empregável, né? Ou seja, eu ter a minha empregabilidade de maneira elevada, tá? Hoje, o que vocês têm, né? Vocês não têm lá mais os classificados da Zero Hora, graças a Deus, né? Mas vocês têm, por exemplo, o LinkedIn, né, que vocês podem olhar para ver quais são as soft skills que estão mais pedindo. Tem um monte de material aí de pesquisa de grandes empresas que dizem para vocês quais são as soft skills que as empresas mais estão demandando, né? E aí, para finalizar realmente a minha resposta não parem nunca. Se desafiem sempre, busquem conhecimento sempre. Depois que vocês se formarem naquilo que vocês estão fazendo aí, não parem, não achem que só porque vocês conquistaram um diploma, vocês estão bem. Nós nunca vamos estar bem, porque hoje o conhecimento
A gente não fala nem em duplicar mais, em triplicar. Hoje ele cresce 10 vezes a cada, sei lá, 1 semana, 2 semanas. E como é que a gente vai ficar parado? Se a gente ficar parado, nós vamos ficar literalmente obsoletos. E se nós ficarmos obsoletos, nós vamos perder a nossa empregabilidade. Boa, e com essa mensagem, a gente encerra deu quase 1h30 aqui praticamente de conversa. Ronald, muito, muito, muito obrigado. A gente já teve vários feedbacks aqui ao longo da palestra. Obrigado pelo teu presente, mas mais do que pelo presente, pelo teu tempo e pelo valor, pelo conteúdo gerado aqui, que tenho certeza que tanto quem esteve online, a gente teve cerca de perto de 90 pessoas aqui online conosco essa noite, quanto as pessoas que vão assistir isso depois do conteúdo gravado, tenho certeza que deixou aqui algumas provocações e alguns conhecimentos que vão gerar muito, muito valor e que vão impactar positivamente a nossa galera. Obrigado de coração, espero que a gente possa se ver em breve. Pessoal, também obrigado pelas interações, pela participação, sempre faz toda a diferença, né? O Ronald nos deu esse feedback aqui, é sempre muito importante e dá um orgulho enorme estar com vocês aqui, vendo esse movimento acontecer e tanta gente com fome de conhecimento, de aprendizado, de interação, de crescimento, né? Tenho certeza que a gente está gerando muito valor para todo mundo. Obrigado, muito boa noite. Boa noite, obrigada.